Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Ontem foi comemorado o Dia do Pastor, segundo domingo de junho. Muitas e muitas igrejas homenagearam seus pastores, honraram seus pastores, e isso é muito bom. E como prometido na semana passada, nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões baseada no seguinte tema: quem é o pastor? Talvez você possa julgar desnecessário essas reflexões, mas eu entendo muito pertinente a gente pensar e repensar a respeito da figura pastoral e da sua missão e das suas atribuições. Então vamos lá. Quem é o pastor? Como a gente pode definir a figura pastoral? Bem, eu quero aqui já dizer que por meio da leitura das Escrituras, a gente não tem na Bíblia nenhuma definição quanto ao ministério pastoral. O que a gente encontra na Bíblia são ensinamentos a respeito da vocação do pastor, uma vocação divina, o seu padrão de vida e missão, mas a gente não tem nenhuma definição resumida, assertiva, nem do Cristo, nem do apóstolo Paulo, nem tampouco dos outros apóstolos, dizendo, ser pastor é isso aqui. A gente não tem. Bem, diante disso, o que eu fiz? Eu li todas as passagens bíblicas que tratam do ministério pastoral e eu me senti encorajado a defini-lo da seguinte forma. Então preste atenção como eu defino a figura pastoral, o ministério pastoral. Pastor é um ser humano separado e vocacionado por Deus para o exercício do dom do pastoreio, principalmente por meio do ensino das Escrituras. Eu vou repetir. Pastor é um ser humano separado e vocacionado por Deus para o exercício do dom do pastoreio, principalmente por meio do ensino das Escrituras. Bem, óbvio que essa definição sugerida não resume plenamente todo o ministério pastoral, mas certamente essa definição abrange aquilo que é mais bíblico e mais necessário para a gente compreender a pessoa e a vocação dos pastores. O que eu pretendo aqui? Eu pretendo pegar essa definição e pegar ali os seus pontos e oferecer a vocês uma reflexão diária. Então, com base nessa definição, a gente vai esmiuçar essa definição diariamente. Amanhã a gente tem mais um vídeo e assim sucessivamente. Então, qual foi a definição que a gente ofereceu? Pastor é um ser humano separado e vocacionado por Deus para o exercício do dom do pastoreio, principalmente por meio do ensino das Escrituras. Hoje eu me atenho a dizer que o pastor é um ser humano. Eu acredito que a maioria de vocês vão pensar assim: bem, pastor Wesley, parece óbvio e desnecessário essa afirmação de que o pastor é um ser humano. Parece não ser necessário destacar isso. No entanto, eu ressalto a importância dessa primeira declaração e dessa primeira ênfase. O pastor é um ser humano. Bem, não poucas vezes os pastores são vistos e tratados como se não fossem pessoas comuns. São vistos e tratados como que se não fossem seres humanos comuns aos outros, mas pelo contrário, são tratados de forma a serem colocados em um patamar de superioridade. Inclusive, algumas pessoas chegam a dizer que o pastor é o anjo da igreja. E aí já é uma outra coisa que a gente vai explicar em outro vídeo, que pastor não é anjo, tá bom? Pastor é um ser humano. Os cristãos, eles erram quando desenvolvem uma percepção e uma expectativa muito elevada a respeito de seus líderes. Muitos até chegam a perceber o pastor como um ser divino, como super-humano, um super-humano que não peca, um ser humano que não erra,
um super-humano que não desanima, que não cansa, que não adoece física ou emocionalmente, e tudo isso está errado, gente. Sim, pastor peca, pastor erra, pastor desanima, pastor cansa e pastor fica doente, ok? Bem, quando a gente pensa dessa forma, né, nesse pastor como esse ser humano quase infalível, a gente desumaniza os nossos pastores. A gente segue numa linha de desumanização dos nossos líderes. E então a gente chega quase a divinizá-los. E aí a gente precisa entender uma coisa. Pastores são discípulos. Pastores são servos. Carentes e dependentes da graça de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Pastor é um crente em processo de santificação e de aperfeiçoamento. O pastor não é um ser humano pronto. O pastor não é um ser humano infalível. O pastor, ele também é ovelha. Eu vou repetir isso para você. Pastor também é ovelha. Certa feita, eu já contei essa história aqui, mas eu acho importante repetir. Eu fui na casa de uma irmã e a gente ali começou a conversar sobre a igreja, sobre a dinâmica pastoral. E ela disse assim para mim: pastor, a igreja precisa lembrar que você é gente. E aí eu repito para vocês. As igrejas evangélicas precisam lembrar que os seus pastores são pessoas comuns. É gente como a gente. Diante dessa percepção de que pastor também é gente, graças a Deus, cada vez mais os pastores estão se conscientizando que eles são seres humanos comuns aos outros. É claro que nós temos uma vocação especial. É claro que a gente tem um chamado. Mas nós somos também ovelhas de Jesus e seres humanos comuns aos outros. E graças a Deus por essa percepção, cada vez mais pastores estão assumindo um estilo de vida mais humanizado. Um pastoreio mais humanizado. Reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas necessidades. Eu quero aqui dar uma palavra para os pastores. As igrejas precisam reconhecer que nós somos seres humanos, ok? A igreja precisa remover do entendimento essa questão de que pastor é um super crente, é um super humano ou alguém divinizado. Mas os pastores também precisam. A gente precisa parar de se colocar numa posição de superioridade. A gente precisa também parar de se colocar numa posição muito elevada, porque às vezes tem pastores que usam o púlpito para isso. Para falar que ele é ungido do Senhor, para falar que ele é superior, que ele é maior e dizer que ele tem um contato especial com Deus. E isso prejudica a compreensão da igreja a nosso respeito. Muitas dessa compreensão equivocada de que o pastor é esse ser humano muito superior aos outros, que é um super-homem, passa pelo erro dos pastores, que muitas vezes se colocaram em uma posição de superioridade no meio das suas pregações, dos seus ensinos ou na utilização dos seus púlpitos. Eu repito, pode parecer estranho para muita gente, mas pastor também é ovelha do rebanho de Cristo. Pastor é gente como a gente. E a igreja precisa cada vez mais tratar e perceber os seus pastores como pessoas. Quando o seu pastor errar, não fique de tudo, inquieto, não fique de tudo irritado. Quando o seu pastor cometer aí um equívoco, uma falha na administração, por favor, tenha mais paciência. E sabe por que a gente às vezes fica tão irritado com os nossos pastores? Sabe por que às vezes a gente é tão exigente com os nossos pastores? É porque a gente esquece que os nossos pastores são pessoas carentes da graça de Deus, carentes da nossa paciência, da nossa oração, da nossa companhia, do nosso apoio, da nossa compreensão, da nossa tolerância. Bem, esse é o primeiro vídeo de hoje da nossa série Quem é o Pastor? Eu peço a você que compartilhe, os pastores compartilhem, as igrejas compartilhem nos seus grupos, para a gente poder caminhar essa semana na compreensão de quem são os nossos pastores, tá bom? Ontem foi o dia do pastor, essa questão aí da figura pastoral está bem fresquinha em nossa mente,
e a gente vai poder melhor caminhar nessa compreensão de quem são nossos pastores e qual a missão deles no mundo.